Paz, alunos. Então, vamos dar continuidade, então, à nossa aula. Agora, a gente vai entrar no capítulo 3 aqui, onde a gente vai falar as formas básicas de apresentação de pesquisa. Para entrar nesse assunto, a gente precisa falar um pouco a respeito de escrita e comunicação. E aí, surgem diferentes técnicas de redação, quando a gente pensa nesse tema. Quando a gente pensa em alguns tipos de redação diferentes, nós sempre vamos ter três principais, que serão sempre o grupo de redação de texto, né, literário, os oficiais e comerciais e os científicos. Qual que importa para nós aqui no caso? O científico. Mas vamos conhecer os outros para que a gente possa ter entendimento daquilo que a gente redige, né, do que normalmente quando a gente vai escrever algo, para a gente ter a compreensão a respeito daquilo que nós estamos escrevendo. Então, quando a gente fala no grupo de texto literário, quais seriam as características desse texto? As características desse texto é que ele sempre vai ser escrito de maneira artística, né? Eles não expressam só pensamento, mas eles sempre vão trazer uma linha artística, eles sempre vão trazer uma característica, assim, do imaginário, da criatividade. Então, quando a gente fala nesse tipo de texto literário, a gente sempre vai pensar nos gêneros textuais, e na maior parte dos gêneros textuais, por sinal, que seria, no caso, anedota, fábula, romance, lenda, conto, crônica, novela. Então, toda vez que a gente fala desse tipo de grupo de texto literário, a gente está falando desses gêneros textuais. O próximo grupo textual é o comercial e oficial. O objetivo desse grupo de texto é o quê? É comunicar, é trazer uma informação oficial, é trazer sempre um conteúdo com um tipo de comunicação formal. Como assim? Então, quando a gente pensar em grupo de texto comercial e oficial, a gente sempre vai lembrar do quê? De memorando, de ofício, de requerimento, de memorial, ordem de serviço, carta comercial. Então, sempre vai ficar nessa linha de texto quando a gente fala de grupo textual, oficial e comercial. E aí, o que interessa de fato para nós é o grupo de texto científico. E aí eu vou dar uma lida aqui e a gente conversa melhor, que são os textos que têm como objetivo central a correção e a exatidão e a autenticidade de dados. Tá bom, e o que seria isso? É você trazer uma comunicação correta, você trazer uma comunicação que traga uma informação precisa, uma informação que seja exata. Então tá, então quando a gente utiliza esse tipo de texto, normalmente a gente vai usar uma linguagem técnica e sempre trazendo ali para o lado da pesquisa e da produção de texto científico, que seria o que no caso? Aí vocês vão entender por que interessa para nós, porque os tipos de texto do grupo científico é resenha, relatório, monografia, artigo, TCC, e aí a gente segue. Então, agora nós vamos dar aqui uma explanada de maneira rápida nesses tipos de trabalho científico, usando esse grupo de texto que nós citamos agora por último, o científico. Aí eu vou vir falando resumidamente, rapidinho aqui para vocês terem entendimento sobre cada grupo de trabalho científico. O primeiro tipo de trabalho científico que eu quero conversar aqui com vocês agora é a tese. Tese, normalmente, ela é utilizada para grau acadêmico, tanto na área do doutorado, quanto da livre docência. E ele assume ali, em certo momento, dependendo do que é solicitado, o papel do trabalho de conclusão, no caso do doutorado.
E ele pode ser desenvolvido de duas formas, ou como monografia ou como relatório científico. E o que seria, no caso, essa tese? Essa tese você vai fazer o quê? Você vai pegar um assunto velho e vai trazer um ponto de vista inovador, algo novo, uma nova informação sobre aquilo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, vou sair um pouquinho do Paulo lá da outra aula, vou dar um exemplo que ocorreu na minha aula com a turma do 2º ano do ITQ. Uma tese nova que tem sido lançada teologicamente é que Maria Madalena seria irmã de Lázaro, que não teria a Maria, irmã do Lázaro, e a Maria Madalena, que as duas são a mesma pessoa. Isso é um estudo que teólogos têm feito. A tese ainda não teve uma comprovação, mas a ideia central e final da tese em si é que você comprove o que você está falando. Que você me traga argumentos plausíveis que me comprovem que aquele fato novo que você está me trazendo, realmente ele é algo real, é algo que tenha sentido. Sempre você vai ter que trabalhar dessa maneira, né? Este inédito indica algo completamente novo ou aspecto novo em algo velho. Então, quer dizer, a gente sabe que existe Maria, irmã de Lázaro, e Maria Madalena. Era o que a gente sabia até hoje, não é verdade? E aí, então, agora esses teólogos, com novos estudos, eles vêm trazendo ali uma visão de que pode ser que seja a mesma mulher. É uma tese. Então, quer dizer, eu dou esse exemplo, não é nada confirmado, tá, gente? Não nada, então a gente continua aí na linha de pensamento que são duas mesmo. O próximo tipo de trabalho científico é a dissertação. E com base, como a tese, a dissertação, ela destina-se a cursos de pós-graduação, para mestrado, para formação de mestrado. E o que seria a dissertação? A dissertação é uma condição básica, tô lendo aqui, depois a gente conversa. Uma condição básica para se obter o grau acadêmico de mestre, certo? Para a dissertação, busca-se a reflexão de que um determinado tema ou problema, sempre expondo as ideias de maneira muito ordenada e fundamentada. A dissertação procura apresentar um trabalho de pesquisa bem sistematizado. Então vamos parar para pensar que a tese, ela traz uma nova informação sobre algo que já existe, sobre algo que já, como a gente diz, é velho, conhecimento velho. A gente traz um novo conhecimento em cima de um conhecimento já existente. No caso da dissertação, você vai falar muito bem, você vai desenvolver muito bem um assunto já existente, certo? Então, você vai pegar um assunto que já existe, que tá tudo certinho, mas aí você vai dar aquela aprofundada que a gente falou na aula anterior, entendeu? Então, você vai aprofundar ali, você vai ter que trazer fundamentação teórica, traduzindo as ideias principais colocadas pelo autor, se for em inglês, e trazer também dentro da visão do autor ali o seu ponto de vista. Então, quando você faz um trabalho acadêmico baseado numa dissertação, é isso que nos é exigido. Agora eu quero conversar com vocês a respeito de monografias, que a gente já até citou lá na tese, né? Que uma das formas de fazer a tese é você fazer ali uma monografia ou um relatório científico. Mas agora eu quero falar com vocês a respeito de monografias, que são trabalhos de graduação e de especialização. A monografia ela é frequentemente solicitada como trabalho de formatura ou trabalho de final de curso. É um documento que descreve um estudo minucioso sobre um tema relativamente restrito. Quer dizer isso?
Então, você vai pegar um assunto que ele não é tratado tão abertamente. Não é um assunto que você não trata ele de maneira ampla. Você não vê falando dele normalmente. É uma coisa que é mais... como é que eu posso dizer? Que não é tão acessível. Você vai trazer uma informação que não é tão acessível. E aí, você vai trazer essa informação de maneira minuciosa. Aí, a gente volta lá no caso do Paulo, do Ministério de Paulo. Então, você vai tratar ali minuciosamente, dentro de um aspecto que ninguém deu, sabe? As pessoas não comentam com frequência. Então, você vai pegar algo ali que é diferenciado, algo que não se fala normalmente, e aí você vai fazer um estudo minucioso sobre aquilo e vai trazer aquele assunto como uma monografia. Por quê? Porque você vai tratar de um único assunto. Por isso que é monografia. Você vai escrever sobre algo específico, tá? E dentro desse algo específico, você vai se firmar, a sua linha de pensamento vai ficar firme só naquilo. Você não traz outras informações, é só em cima daquela. Certo? Então, vamos continuar, então, falando agora sobre trabalho de conclusão, o tão temido TCC. E o que quer dizer TCC? Né? A gente fica tão firme nessa sigla que a gente não se atenta, né? Trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho de conclusão de curso, ele é mais voltado mesmo para a linha da licenciatura. Normalmente, esse TCC, ele vai ser baseado numa monografia. Por que uma monografia? Que você vai pegar um assunto, né, que a gente já tinha conversado, e a gente vai falar basicamente sobre aquele assunto. Então, a gente vai dar todos os pareceres a respeito daquele assunto. O TCC, ele não é tão minucioso quanto a tese e a dissertação, né? A dissertação e a tese, ela exige um pouco, você tem que ser um pouco mais minucioso, um pouco mais não, você tem que ser bem minucioso. No caso do TCC, não, você já consegue trabalhar ele ali de maneira não tão aprofundada, mas tem que ser precisa. Não precisa ser tão aprofundada, mas tem que ter precisão no que você escreve. E aí, vocês vão precisar realizar um TCC no último ano aí do Instituto Teológico, mas fiquem tranquilos, porque vocês vão ter uma matéria no último ano chamada de trabalho de conclusão de curso. E essa aula, né, essa disciplina de trabalho de conclusão de curso vai ali dar o norte para vocês e vai ser aquele momento que eu falei para vocês na aula presencial, em que vai ter um professor que vai estar acompanhando ali, vai estar orientando vocês, então vocês não vão estar jogados no vento fazendo esse TCC sozinho. Vai ter alguém sempre junto com vocês ali, orientando para que vocês façam esse trabalho. Então, tá. Então, para a gente entender melhor o que seria o TCC, é um trabalho que normalmente ele é apresentado para formação de uma licenciatura ou de uma especialização. Vamos dizer, você fez um curso técnico, e aí quando pode ser solicitado no final desse curso técnico um TCC, um trabalho de conclusão. Ou como no caso de vocês está fazendo ITQ, vai ser solicitado um trabalho de conclusão. Então, só lembrando novamente, ele não vai ser tão minucioso, tão aprofundado quanto uma tese e quanto uma dissertação. Ele pode ser feito de maneira mais resumida, mais, né, enxugado, porém, tem que ser baseado em coisas plausíveis. Tem que ser baseado ali em estudo ali aprofundado, de certa forma. Não tanto quanto a tese e a dissertação, mas é um estudo sério, né? Então, a gente tem que fazer ele de maneira ali minuciosa, assim, no sentido de que ele vai ser resumido, mas que tem que ser algo que me faça crer no que você está escrevendo. Não pode você pegando coisas aleatórias, e aí a gente volta lá na primeira aula que eu passei para vocês aqui, que vocês
precisam cuidar as fontes que vocês utilizam para fazer essa pesquisa, tá? Isso dá muito problema, eu comentei até na aula com vocês, eu mesmo quando fiz o meu TCC na faculdade, eu tive problema, então assim, vamos evitar. Cuidem com os sites que vocês vão utilizar, o material que vocês vão utilizar, tente utilizar sempre livros, tente utilizar sempre manuais, enciclopédias que tenham ali uma credibilidade. Livros também vocês podem utilizar, mas cuidem também com os livros, tá bom? Mas assim, não se preocupem tanto, porque vocês vão ter esse trabalho de conclusão de curso que vai orientar vocês nesse sentido. E aí, o próximo que eu quero falar com vocês aqui rapidamente são os artigos científicos. O artigo científico, ele é uma publicação que ele sempre vai trazer uma discussão, uma ideia, um método, uma técnica, um processo, um resultado nas diversas áreas de conhecimento. Então, ele abre um leque ali para todas as áreas de conhecimento. E aí, quando a gente fala de artigo científico, a gente pode pensar nele tanto quanto um resumo, né, uma revisão, artigo de revisão, que ele vai resumir, ele vai analisar, ele vai discutir, vai trazer informação já publicado, ó, de algo que já foi publicado. Você vai falar ali, quando você fala de artigo de revisão, você está falando a respeito de algo que já existe, já foi publicado. Foi publicado e aí você vai trazer ali um resumo a respeito daquilo, trazendo uma discussão, informação, tudo que eu já falei. E aí tem também o artigo original. O artigo original já é um pouco mais diferente. Ele apresenta o quê? Temas e abordagens originais. O que seria isso? É uma pesquisa que é sua, você que está fazendo. É de sua autoria total. Artigo original, você vai fazer várias pesquisas, você não vai citar ninguém porque aquela pesquisa é sua. Tudo que está sendo dito lá parte de uma linha de pensamento seu, de mais ninguém. Você pode até ter estudado livros, outras coisas assim, mas você vai chegar num consenso, você vai chegar ali numa linha de raciocínio sua, e aí você vai escrever sobre aquilo. E aí ele vai ser um artigo original, beleza? O próximo que eu quero falar com vocês é o artigo relatório ou relato de experiência. E o que seria isso? Ele tem a mesma finalidade característica geral do artigo científico, que é tudo que eu falei agora, né, no artigo científico. Porque é um relatório, e só que ele sempre resulta da intenção de publicar resultados obtidos. O que seria isso? Você, no caso desse artigo relatório, ele entra mais dentro do... Ele entra dentro do artigo original. Por quê? Porque aí você vai mostrar os resultados que você chegou para comprovar aquilo que a ideia que você teve a respeito do assunto. Entendeu? Então, sempre que você fizer um artigo científico ali, que você for usar um artigo original, esse artigo original ele vai ter que ter um artigo relatório junto. Os dois vão ser trabalhados juntos. Por quê? Porque um complementa o outro. Para finalizar agora, eu quero falar com vocês a respeito de resenha. E a resenha, ela é o quê? Ela é uma escrita elementar ali, de maneira resumida, a respeito de um assunto pronto, né? A respeito de uma obra pronta. Então, você vai fazer uma pesquisa ali a respeito de uma obra pronta já, e você vai escrever ali de forma resumida, mas de forma que você vai trazer ali uma escrita elementar. O que seria uma escrita elementar? Uma escrita que te faz chegar num ponto de vista. Essa escrita da resenha sempre pode ter uma avaliação do autor, no caso de quem escreve essa resenha, sim ou não, tá? Isso não interfere na escrita.
O que é importante a gente saber é que quando nós escrevemos uma resenha, ela segue uma estrutura, que são as partes principais no caso da resenha. E falando em resenha, a gente tem ali a identificação da obra, as credenciais do autor, a estrutura da obra, o conteúdo, as conclusões, a análise crítica, a recomendação da obra e a identificação do resenhista, da pessoa que escreve a resenha, tá? Então, quando a resenha, ela contém ali a avaliação do autor, ela é chamada de resenha crítica. E essa resenha crítica não é simplesmente você concordar ou não concordar, concordar ou discordar daquele assunto que está sendo tratado, mas você precisa se pautar ali em diversos elementos que a gente falou até da escrita elementar. Então, para você dar o seu ponto de vista, você precisa se basear nesses elementos e trazer um fundamento para que a sua opinião ali, o seu posicionamento seja algo certo, algo que não tenha sombra de dúvida. Então, para você ter aquela linha de pensamento de concordar ou discordar, você precisa provar que você está certo, tá ok? Então, dito isso, eu gostaria de deixar aqui para vocês aqui a página, da página 51 até a página 57 aqui da apostila, uma leitura complementar, a 2 e a 3, que são modelos de resenha, tá? Aqui, ó, a segunda leitura complementar é parte de uma resenha de autoria de Tarcísio Carvalho. Então, dá uma lida aqui para vocês terem uma ideia mais exata a respeito de uma escrita de uma resenha. Aí vocês vão entender por que é uma resenha. Vocês vão ver que tá bem resumido aqui, mas ele segue um padrão. Ele tem um resumo, ele tem uma introdução, ó, o problema, o petróleo e seus derivados. Aí a gente já vê o conteúdo, né? Ó, discussões e conclusões. Então a gente já vê ali a finalização da ideia. E aí você vai analisar se tem o ponto de vista aí do autor, se ele concorda, se ele discorda. Leiam aí para vocês tirarem as dúvidas de vocês a respeito de resenha. E é isso. Agora nós vamos para o capítulo 4 e o capítulo 5 para finalizarmos na próxima aula.